Tenho aqui um vídeo onde o Papa afirma que Deus fracassou em sua missão. O Papa nesse vídeo está afirmando que Deus fracassou. Deus é um fracasso. A Bíblia Sagrada é um fracasso. A pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Deus Todo-Poderoso, é um fracasso. Acompanhe, por favor, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, esse vídeo. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things: Un rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. The history of God's failure. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Pois bem, meus irmãos, vocês acompanharam o vídeo onde o Papa afirma: eis aqui a história do fracasso de Deus. O Papa dizendo, afirmando categoricamente de que Deus é um fracassado. O Todo-Poderoso é um fracassado. Pois bem, por meio deste vídeo eu vou responder o Papa. Vou dar a resposta de acordo a esse vídeo que nós acabamos de ver. Vou dar a resposta a este vídeo, a essa voz do filho do capeta que afirmou que Deus é um fracassado. E a resposta que eu vou dar, na verdade, são com passagens bíblicas. Eu vou dar a resposta com a Bíblia Sagrada ao Papa. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, de versículo 3 ao versículo 4. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo. Não farás para ti imagem de escultura. A Igreja Católica faz, sendo que Deus está dizendo: não farás para ti nenhum ídolo. A Igreja Católica não só faz ídolo, como também adoram os ídolos. Pois bem, senhor Papa, sabe quem é o fracassado na verdade? Fracassado é o Senhor. Fracassado é o Senhor que diante a bonecos de escultura, diante a imagem de escultura que tem olho e não veem, que tem boca e não falam, que tem ouvidos e não ouvem, de acordo com o livro de Salmos, de acordo com o livro de Salmos 115, aonde Deus vai dizendo que essas imagens de escultura têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Fracassados são todos aqueles que adoram os ídolos. O Senhor é que é um fracassado. O Senhor é que é um fracassado porque o Senhor adora boneco. O Senhor é que é um fracassado porque o Senhor adora estátua. O Senhor é um fracassado porque o Senhor, na verdade, adora Satanás, adora os demônios. Sabe quem foi que fez Satanás? Foi o Deus Todo-Poderoso, o meu Pai. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno Todo-Poderoso. Este que é Deus dos deuses. Foi Ele quem criou Satanás. Foi Ele quem criou os demônios. Para dizer ao Senhor que o fracassado, na verdade, é o diabo. O diabo é que é um fracassado. Os demônios é que são fracassados. A bruxaria que o Senhor tem, que recebeu, é que é um fracasso. Está ouvindo? Pois Deus está dizendo aqui na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim. Toda pessoa fracassada é aquele que no lugar do Deus Todo-Poderoso, na sua consciência burra, fraca, adora outros deuses fora do Senhor Salvador, Jesus Cristo Nazareno.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. É o que Deus está dizendo. Não faça absolutamente nada do que é semelhante no céu, na terra e debaixo da terra. Quem está no céu? No céu está Maria, no céu estão os apóstolos, tal como o apóstolo Paulo, Mateus, tal como o apóstolo Pedro, Tiago e tantos outros homens que passaram na terra. Entenda, Deus está dizendo, não faça nada semelhante do que há no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, Senhor Papa, fracassado é o diabo, fracassados são os demônios, fracassado na verdade são todos aqueles que fizeram um pacto com o diabo e com Satanás, os filhos do diabo, do capeta. Esses é que são fracassados. Está entendendo, Senhor Papa? Sabe quem é o fracassado? Fracassado é o Big Bang. Fracassado é o Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses que escreveram o livro de filosofia, ou todos esses que fazem parte das histórias filosóficas no mundo, esses é que são fracassados. Sabe, na verdade, quem é o forte? O forte é o Deus que te criou. Sabe quem foi que te criou? O Deus que me criou é o Deus que te criou. O Deus que criou Satanás, os demônios, o Deus que criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Esse é o Deus forte, todo-poderoso. Agora, quem é o Senhor para poder dizer que Deus é fracassado? Quem é o Senhor para dizer que a Bíblia Sagrada fracassou? Quem é o Senhor? Fracassado, na verdade, são todos os padres, todas as madres. Sabe por quê? Toda pessoa que fez pacto com o diabo, esse é que é o fraco. Está entendendo? Dando sequência. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo que não dará. Livro de Isaías 42, versículo 8, Deus está dizendo que Ele é o Senhor, este é o nome dEle, e Ele não reparte, Ele não dará a sua glória, nem reparte a sua glória com imagem de escultura. Está entendendo, senhor Papa? O senhor está entendendo? O livro de Levítico 19, versículo 4 diz assim: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Senhor Papa, eu te faço uma pergunta. O teu pai, a tua mãe, já conseguiu criar algum ser humano? O Senhor alguma vez já conseguiu criar algum ser humano? Quem está falando aqui é o Deus que te criou. É o Deus que me criou. É o Deus da Bíblia Sagrada, o Todo-Poderoso. É o Yahweh, o Alfa, o Ômega, o Deus que criou todas as coisas. Agora, como é que o Senhor vem dizendo que Deus fracassou? Quem é o Senhor para dizer isso? Se até você foi criado por esse Deus Todo-Poderoso, quem é o Senhor? Fracassado é o Senhor, que tem uma mente vazia. Está entendendo? Fracassados são os padres que adoram bonecos e imagens de escultura. Fracassados são todos os feiticeiros. O diabo é que é um fracassado. Os demônios são fracassados. Se não conheces a Bíblia, leia o livro de Salmos 115. Está lá. Fracassados são todos aqueles que adoram bonecos que não têm, que da boca deles não emitem som, da garganta não sai som nenhum, que tenham olhos e não veem. Aqueles bonecos, aquelas estátuas da católica, aquilo é que é um fracasso. Está entendendo? O Vaticano é um fracasso. Está entendendo, senhor Papa? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O fracassado não é aquele que foge da idolatria. O fracassado é aquele que permanece na idolatria. E o Senhor é um fracassado. O Senhor é idólatra. O Senhor permanece na idolatria. Está entendendo? Gálatas 5, versículo 19 ao versículo 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. E aqui vai dizer toda a obra da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. Todos os feiticeiros são fracassados. Todos os idólatras são fracassados. Deixa eu ver se te mando aqui mais uma passagem bíblica. Ezequiel capítulo 14, de versículo 1 ao versículo 9. Depois lê aí, se você tem Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. O Senhor é arrogante porque está servindo o diabo, está cumprindo um propósito, que é agradar o coração de Satanás. O teu pai, o diabo, é o fraco. Não é Deus, é o diabo que é fraco.
Colossenses 3, versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Ganância, que é idolatria. Romanos 1, versículo 22 ao versículo 23. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. É Deus dizendo para nós fugirmos dos ídolos, da idolatria. Jonas, capítulo 2, versículo 8 diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Toda pessoa que despreza a Deus e despreza a misericórdia tem um cérebro vazio, cérebro fraco. Eis aí a resposta. Fracassado, na verdade, não é Deus que nos criou. Fracassado é o Senhor, que reprova Deus, que reprova a Bíblia. Isso é blasfêmia. O Senhor blasfemou de Deus e do Senhor Espírito Santo. Não há nada que o homem planta que o homem não vai colher. Gálatas, capítulo 6, a partir do seu versículo 7 adiante, fala: tudo que o homem planta, o homem vai ceifar. E o Senhor plantou e vai escolher. Em nome poderoso do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Eu poderia trazer outros textos bíblicos aonde Deus está aqui a reprovar a idolatria. Eu poderia trazer outros textos bíblicos aonde Deus está a reprovar a idolatria, tal como o livro de Salmos 16, versículo 4, Jeremias, capítulo 11, versículo 12, Apocalipse 9, versículo 20, Isaías 45, versículo 20, 1 Coríntios 10, versículo 7, Isaías capítulo 2, versículo 8, Deuteronômio 27, versículo 15, tudo isso Deus está reprovando a idolatria. E mais outras passagens bíblicas. E eu acredito que o Senhor não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Eu gostaria muito de me encontrar com o Senhor para um desafio, face to face, aonde você poderia invocar o Deus a qual você serve e eu venho invocar esse Deus a qual você diz ser fraco. E a gente face to face viríamos, o mundo viria. Qual na verdade é o Deus Todo-Poderoso, tal como fez Elias e os profetas de Baal. Que o poder de Deus, a graça do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e amanhã e para todos e sempre, em nome de Jesus. Amém.